Queridos, nós estudamos com vocês sobre o Espírito Santo da Verdade. Na série sobre o Espírito Santo, esta é a terceira palestra. É a terceira mensagem na série sobre o Espírito Santo. A primeira foi o Espírito Santo da Verdade. A segunda foi o Espírito Santo do Poder. Foi sábado passado. E hoje nós queremos estudar com você sobre o Espírito Santo dos dons. O Espírito Santo dos dons. O Espírito Santo, quando foi derramado sobre os discípulos, a primeira vez que foi derramado foi no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, houve a festa do Pentecostes, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial. Quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu, ele cumpriu a promessa que ele fez derramando o Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida. Isto você lê lá em Atos capítulo 2. Entendem? Abram a Bíblia em Atos capítulo 2. Abram a Bíblia, Atos capítulo 2. Todos acharam? Então vamos ler agora. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cumpriu-se a promessa feita por Jesus. A promessa está no capítulo 1. Veja aí comigo, capítulo 1, na mesma página, e o verso 4. Capítulo 1, verso 4. Aqui diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo, não muito depois destes dias. Passaram-se 10 dias. Depois que Jesus subiu para o céu, ele estava sobre o Monte das Oliveiras, quando ele subiu para o céu, passaram-se 10 dias, e então cumpriu-se o dia do Pentecostes, quando se cumpriu a promessa feita por Jesus, que você leu aqui em Atos capítulo 2, e o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Tinha muita gente ali. Veja quanta gente estava reunida. Vamos ler agora o capítulo 2 e o verso 5. Capítulo 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quantas nações? Muitas nações debaixo do céu. Queridos, aqui Deus está falando de dons do Espírito Santo. Por isso, a primeira mensagem que fizemos foi o Espírito Santo da Verdade. A segunda foi o Espírito Santo do Poder. E hoje vamos estudar com você sobre o Espírito Santo dos dons, porque Deus distribui dons para a sua igreja. E aqui Deus cumpriu a promessa feita por Jesus Cristo sobre o derramamento do Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas. E aqui diz o verso que nós acabamos de ler, verso 5, leia de novo o capítulo 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Manifestação do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo.
queridos, a manifestação do dom do Espírito Santo aqui foi em língua. Esta língua que eles falaram, era uma língua estranha ou era uma língua estrangeira? Pergunta, não responda sem pensar. Aqui fala que existiam homens de todas as nações debaixo da terra. E eles começaram a entender cada um na sua língua. Vamos ler de novo, capítulo 2 e o verso 6. Leia de novo o capítulo 2, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ora, os discípulos de Jesus eram judeus, mas agora eles estavam falando em outras línguas, de outras nações, e as pessoas estavam entendendo o que eles estavam falando. Então, o que os discípulos estavam falando era uma língua estranha ou uma língua estrangeira? Hein? Estrangeira. Certo ou errado? Quantos concordam? Levante a mão. Quantos concordam? Levanta a mão. Era uma língua estrangeira ou era uma língua estranha? O que é uma língua estranha? Que você não entende. Quem fala não entende, quem ouve não entende. Vou repetir. Uma língua estranha é uma língua que a pessoa que fala não entende o que está falando, e quem ouve também não entende, é estranha. Não é falada no Japão, não é falada na China, não é falada nos Estados Unidos, não é falado na Espanha, não é uma língua estrangeira, não é uma língua de nações que existem, é uma língua estranha. Porém, a manifestação do Espírito Santo aqui, no dom de línguas, foi de língua estrangeira e não estranha. Alguém pode dizer, não, mas tanto faz. Tanto faz, não. Para Deus não existe esta frase, tanto faz. Para Deus as coisas são exatas. Exatas. Entendem? Você não pode fazer qualquer coisa para Deus e Deus vai aceitar. Você tem que fazer exatamente aquilo que Deus pede. E aqui Deus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, e os apóstolos falaram línguas que eles não estudaram antes, não aprenderam essas línguas na faculdade, na escola, e passaram a falar essas línguas perfeitamente. E as pessoas começaram a ouvir e estavam admiradas, dizendo, como é que eles estão falando na minha língua, em que eu fui nascido? Leia agora o capítulo 2 e o verso 7. Capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? Ou seja, não são da Galileia, são judeus, judeus da Galileia. Todos estes que estão falando, eles estavam admirados. E o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Língua materna é aquela língua que você fala quando bebê, quando nasce. À medida quando você vai aprendendo a falar, com 1 aninho de idade, 1 aninho e meio, 2 anos de idade, você aprende a sua língua materna. A nossa língua materna no Brasil é qual? Hein? Português. Só um que respondeu. Qual é a língua materna do Brasil? Hein? Português. Se eu começar a falar inglês aqui, vocês não vão entender, talvez alguns entendam algumas palavras, mas não é a língua materna, tá certo? Tem alguma utilidade eu pregar em inglês para quem só entende o português? Não. Tem alguma utilidade eu pregar em espanhol para quem só entende português? A pessoa vai entender? Vai ser instruída? Vai ser edificada? Não. O dom vai ser útil ou inútil? Hein? Inútil. Mas Deus dá dons úteis
ou dá dons inúteis? Úteis. Nós estamos colocando aqui uma base. Nós estamos colocando aqui o fundamento bíblico do que é um dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é dado para o que for útil. Nós vamos ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Para o que for útil. Se não for útil, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá um dom para você se mostrar, para você se exibir, para as pessoas ficarem olhando para você. Olha, ele está falando numa língua aí que eu não estou entendendo, mas olha como ele fala. Está falando, mas você não entende nada. Está sendo o quê? Inútil. Não é do Espírito Santo. Ponto final. Não é do Espírito Santo. Pode ser bonito, pode falar bonito, mas se não está edificando, não está sendo inteligível, não está sendo entendido, não é do Espírito Santo. O dom de línguas, primeira vez que se manifestou, era a língua estrangeira. E fala aqui quais eram as nações. Vejam quais eram as nações que estavam ali. Verso 8, de novo. Leia comigo. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Agora vem as nações, vejam as nações. Verso 9. Somos partos, medos é lá da Medopérsia, não é? Elamitas, lá do Elão, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Verso 10, da Frígia, da Panfilha, está falando o nome dos países, está falando os nomes dos países, das pessoas que estavam ali naquela multidão ouvindo os apóstolos falarem. E a multidão, pertencendo a esses diferentes países, estavam dizendo: como é que nós estamos ouvindo eles falando na nossa própria língua materna? Aqui o verso 10, veja o verso 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, estavam falando árabe, estavam falando a língua dos egípcios, e o egípcio que estava ali entendeu: ele está falando a minha língua. Quando você está caminhando num país que não é o Brasil, a Leila e eu já viajamos por vários países do mundo, na Europa, na África. Quando você está visitando uma cidade, andando nas ruas de pessoas de outros países, você percebe quando você ouve alguém falando a sua língua. Você percebe. Você ouve alguns sons familiares. E a Leila e eu falamos: esse aqui é brasileiro. Veja, ele está falando português. E aí a gente se aproxima dele e fala: vocês são brasileiros? Sim. Eu ouvi vocês falando português. No meio de todo mundo que estava falando inglês, alguém começa a falar português. Você percebe, porque você entende. Agora, queridos, aqui diz, veja, capítulo 2 e o verso 12. Verso 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que quer isto dizer? Veja o verso 11 de novo. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos, está vendo o final do verso 11? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles estavam entendendo ou não o que os apóstolos estavam falando? Sim. Como nós os ouvimos falando das grandezas de Deus, a mensagem estava sendo dada, estava sendo comunicada, estava sendo assimilada, porque eles entenderam o que estava sendo pregado, como vocês aqui estão entendendo o que eu estou pregando. Esta foi a primeira manifestação de dom de línguas. Agora pergunta: o que vem primeiro? O falso ou o verdadeiro? O que vem primeiro?
O falso ou o verdadeiro? Por exemplo, o dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro. O que vem primeiro? O dinheiro verdadeiro, né? Então, existem notas de R$10 verdadeiras? Não? Aqui não existe nota de R$10? Ah, existe? Eu estava admirado, porque... Existem notas de R$50 por aqui? De R$100? De R$200? Eu fui lá no mercadinho hoje, buscar as cadeiras, essas cadeiras aí. E ali tem uma nota de R$200 num quadro. Eu perguntei para o jovem, e essa nota? Ele disse, é falsa. Eu fui enganado, eu peguei essa nota aí, por isso que está aí, exposta, porque foi um prejuízo, não é? Quando você pega uma nota falsa, o cara leva a mercadoria e te dá os R$200 falsos, falsificado, e você o quê? Perdeu. Porque é dinheiro falso. Eles fazem o falso em cima do verdadeiro. É parecido? É parecido? É bem parecido. Tem a mesma cor? A mesma cor. Você olhando assim, rapidamente, não dá para perceber a diferença entre o falso e o verdadeiro. Para você descobrir o falso e o verdadeiro, você tem que se especializar. Você tem que analisar. Você tem que levantar a nota e colocar contra a luz, assim, para ver se tem as mesmas barras, as mesmas imagens. O falso, se não fosse parecido com o verdadeiro, não enganaria ninguém. Então, meus queridos, amarrem os cintos para o que nós vamos falar agora. Posso falar? Existe o dom de línguas verdadeiro? Sim ou não? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Surgiu antes ou depois? Antes, é o primeiro. O verdadeiro sempre vem primeiro. O primeiro dia de guarda foi qual? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, na primeira página da Bíblia. Primeira página da Bíblia. Capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Veja aí. Primeira página da Bíblia. Isso é fácil achar. É a primeira página. Capítulo 2, verso 1 a 3. O que vem primeiro é o verdadeiro. O que vem depois é falso. O falso, ele existe em função do verdadeiro. E é bem parecido. E fica pertinho do verdadeiro. Se o falso estiver muito longe do verdadeiro, não vai enganar ninguém. Existe o dia de guarda dos muçulmanos, no islamismo. No islamismo. Qual é o dia de guarda do islamismo? Qual é o dia de guarda do islamismo, dos muçulmanos? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia santo dos islâmicos. Em todo o mundo árabe, eles guardam a sexta-feira. Está longe do sábado ou perto? Pertinho, encostado. Pegaram? Pegaram a ideia? Que dia todas as igrejas guardam? Domingo. Está longe do sábado ou perto? Perto, encostadinho. Primeiro dia da semana está encostadinho no sétimo. Agora, o que surgiu primeiro? A guarda da sexta-feira? A guarda do domingo? Ou a guarda do sábado? Isso está na primeira página da Bíblia. Se alguém quiser provar que o dia de guarda na Bíblia é o domingo, ele vai ter que inventar uma Bíblia, ele vai ter que criar outra Bíblia, porque essa aqui, já na primeira página, diz que é o sábado, o sétimo dia da semana, não é o primeiro dia, não é o sexto dia.
Por que que esta mensagem que estamos pregando hoje é fundamental para você não ser enganado? O engano é tão grande, o engano tem uma força tão grande, e aqui diz, capítulo 2, verso 1 a 3, leia comigo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todos o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Algumas pessoas dizem que o sábado é do judeu, mas tinha algum judeu aqui na semana da criação? Não, aqui não existia judeu, aqui só existia Deus e Adão e Eva, e Deus falou, ó, é o sábado, é o 7º dia. Esse é o original, esse é o verdadeiro. Depois do verdadeiro surgiram o quê? Os falsos. Por isso temos a primeira maior religião do mundo é o cristianismo, guarda o domingo. E a segunda maior religião do mundo é o islamismo, a religião dos árabes, e guardam a sexta-feira. Então, a maior religião do mundo guarda o domingo, cristianismo, e a segunda maior religião do mundo, o islamismo dos árabes, guarda a sexta-feira. Mas, e quem é que guarda o sábado? A minoria. É um remanescente fiel. É um número bem pequeno de filhos e filhas de Deus que vão na contramão do mundo. A água está correndo numa direção e você está nadando contra a correnteza. Porque a correnteza leva todo mundo para o domingo ou para a sexta-feira. Mas aqueles que querem descansar no sábado estão indo contra a correnteza, contra a maioria. A maioria anda no caminho largo. A minoria, o remanescente fiel de Deus, anda no caminho estreito. Será que essa multidão cabe no caminho estreito? Não cabe, o caminho estreito é para poucos. São poucos. Entendem, meus queridos, que vocês estão no caminho certo, porque vocês estão adorando a Deus no 7º dia da semana, guardando o sábado. O primeiro que surge é o verdadeiro, depois vem o falso. Agora vamos voltar para Atos, não é? Nós estamos lendo com vocês Atos capítulo 2. Volta lá para Atos capítulo 2. Isso que nós estamos pregando, isso é Bíblia. Isso não é ideia minha, não é coisa que eu tirei da minha cabeça. Por isso nós damos Bíblia. Por isso eu perguntei ali para os amigos que vieram pela primeira vez, tem Bíblia? Não tenho. Então toma a Bíblia. Porque aqui o importante é você ter a Bíblia na mão. Por quê? Aqui nós valorizamos a Bíblia. Não é o que diz a televisão, não é o que diz o líder, o governo, não. É o que diz a Bíblia, isso que importa. Então, aqui em Atos capítulo 2, diz que a primeira manifestação do dom de línguas foi língua estrangeira. Leiam agora o capítulo 2, e o verso 13. Capítulo 2, verso 13. Outros, porém, zombando. Já existiam zombadores naquele tempo? Sempre existiram. Quando eles ouviram os apóstolos falando em outras línguas, e a maioria da multidão estava entendendo o que eles estavam falando, alguns começaram a zombar, dizendo o quê? Estão embriagados. Não, quem está bêbado não começa a falar perfeitamente, corretamente, gramaticalmente, uma outra língua que ele não estudou. Percebam? Então, verso 14, leiam o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, estão cheios do Espírito Santo. Que diferença! Eles não estão embriagados, eles estão cheios do
Espírito Santo. O Espírito Santo enche você, meu irmão. O Espírito Santo é derramado e você é batizado pelo Espírito Santo. É a promessa de Jesus. E você vai receber dons verdadeiros. Eles não estão embriagados. Verso 15, estamos lendo. Como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Verso 17 agora. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Meu querido irmão, Deus quer dar para você não o dom falso. Deus quer dar o dom do Espírito Santo, mas dom verdadeiro. Vocês podem abrir a Bíblia agora, da primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 1. O verso 1. Leiam comigo, verso 1. Capítulo 12, 1 Coríntios, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, existe ignorância com relação aos dons espirituais? Existe ou não existe? Existe. Porque Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Se ele está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes, é porque existe a ignorância. Pessoas que estão aceitando dons falsos, pensando que é o quê? Dom verdadeiro. Entende? É uma ignorância. E existe muita ignorância sobre isso. Entende? Está claro? Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Agora o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Este verso você precisa grifar. Você precisa grifar este verso, porque você vai ter que provar. Aliás, todos os versos que nós lemos aqui hoje, você tem que grifar na sua Bíblia, porque você vai ter que provar isso, você vai ter que mostrar isso para as pessoas. Pessoas que estão sendo enganadas, e você pode ler na Bíblia falando sobre o verdadeiro dom do Espírito Santo. Qual é o verdadeiro dom de língua? Você tem que ler na Bíblia, para que a pessoa acredite. O verso 7 diz assim, leia comigo, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A outra tradução diz, para o que for útil. Então, queridos, quantos dons existem? Leia aí o capítulo 12. Capítulo 12, verso 28. Capítulo 12, verso 28. Leiam comigo, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. O que é o dom de apóstolo? A lei e eu temos o dom de apóstolos. O que é apóstolo? É aquele que vai de cidade em cidade, plantando igrejas, pregando o evangelho, salvando almas e plantando. Queridos, nós somos guiados por Deus aonde nós vamos. Quando fomos aos Estados Unidos, lá, pela graça de Deus, plantamos 2 igrejas novas. E agora, na aposentadoria, viemos morar aqui, estamos plantando outra igreja. Ou seja, apóstolo
é dom do Espírito Santo. E Deus abençoa o dom. Porque vocês vejam, começamos do zero, começamos do nada. E estamos com tudo isso aqui, pela graça e para a honra e glória de Deus. Você se lembra, Semir, quando nós começamos lá na sua casa, na sua sala, não é? Você se lembra, Evidan e Nilzete, quando nós começamos ali na pizzaria? Queridos, e hoje estamos aqui. É um dom dado pelo Espírito Santo. É o primeiro dom, apóstolo. É o que prega, salva e planta a igreja. Continue lendo o capítulo 12, verso 28. Depois de apóstolos vem o quê? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. E depois, operadores de milagres. E depois, dons de curar. Depois, socorros. O que é socorros? Quando a pessoa está doente, você vai lá e ora e a pessoa sara. É dom de curar. Quando a pessoa está passando necessidade, com fome, e você vai lá e dá uma ajuda para ela, socorre a pessoa. Isso é dom de socorrer as pessoas. Dons diferentes. Você pode manifestar qualquer um desses dons que o Espírito Santo está dando para você. Mas o dom é dado para quem vai usar o dom. O dom não é dado para se exibir. O dom não é dado para guardar. O dom é dado para servir. Por isso existem tantos dons diferentes. Tá certo? Então, socorros, prestar socorro às pessoas, é um dom do Espírito Santo. Pessoas caridosas, pessoas que praticam muitas obras de caridade têm o dom de socorros. E qual é outro dom aí? Governos, ou seja, pessoas que sabem administrar. Qual é o outro dom? Variedades de línguas. Queridos, Deus, através do Espírito Santo, distribui dons segundo Ele quer. Não é você que exige o dom. É Deus que distribui os dons segundo Ele quer. Ah, você tem que ter tal dom. Não, não é que tem que ter. Se você ama Jesus, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você e você vai ter alguns dons. Mas Deus é que sabe a quem Ele vai dar o dom de apóstolo, a quem Ele vai dar o dom de profecia, a quem Ele vai dar o dom de língua, a quem Ele vai dar o dom de socorros, a quem Ele vai dar o dom de profeta. Enfim, queridos, são dons diferentes. Será que todos recebem todos os dons? Sim ou não? Não. Como é que alguém vai receber todos os dons? Será que tem um dom que todo mundo tem que ter? Não, porque o Espírito Santo pode dar para você um dom e não dar para o outro. O fato de você ter um dom e o seu amigo, o seu irmão não ter aquele mesmo dom, ele tem outro dom diferente. Isso não quer dizer que ele não esteja sendo batizado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que distribui os dons, segundo ele quer. Veja aí o capítulo 12 que nós estamos lendo, certo? Vamos ler agora o verso 11, capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as. Quem é que distribui os dons? O Espírito Santo. Como lhe... Leiam comigo. Como lhe apraz. O que quer dizer isso? Que o Espírito Santo distribui como lhe apraz, como Ele quer. É o Espírito Santo que define quem vai receber esse dom e quem vai receber aquele outro dom, segundo lhe apraz, segundo a opção, a vontade do Espírito Santo, como lhe apraz. Finalzinho do verso 11, a cada um individualmente. Queridos, este estudo de hoje é o terceiro estudo sobre o Espírito Santo. E o título deste estudo de hoje é o Espírito Santo dos Dons. Nós vamos ter mais ainda, não é a última palestra sobre o Espírito Santo, mas esta palestra nos mostrou que o Espírito Santo distribui dons, são dons diferentes, e que o dom de língua, que se manifestou pela primeira vez, lá em Atos capítulo 2, foi língua estrangeira. Mas hoje o que mais existe no mundo é o dom de língua estranha.
Língua estranha é quando você fala e você não entende o que fala, e aqueles que ouvem também não entendem. Este dom se manifestou na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito briguenta. E ela se manifestou na igreja de Corinto, o falso dom de línguas, já no tempo do apóstolo Paulo. E é esse dom que está se manifestando abundantemente no mundo todo hoje. E as pessoas entendem que seja a manifestação do Espírito Santo, mas é o falso dom de língua que está imitando o dom verdadeiro, porque o dom verdadeiro é língua estrangeira, e esse falso é língua estranha, não é de Deus. Todos falam ao mesmo tempo. Onde todo mundo fala ao mesmo tempo é bagunça. Vou repetir. Onde todos falam ao mesmo tempo, vira bagunça, confusão, barulho, ninguém entende nada, não existe edificação, não existe aprendizado, não existe louvor a Deus, porque todo mundo está falando ao mesmo tempo e ninguém se entende. Por isso a Bíblia diz aqui, capítulo 14, você estava no capítulo 12, né? Agora o capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretações, seja feito tudo para o quê? Tudo seja feito para quê? Edificação. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. Podem 10 pessoas, 20 pessoas falando em línguas? Não pode, a Bíblia diz que não pode. Mas onde é que está escrito? Vamos ler de novo. Leia de novo. O verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. O que é sucessivamente? Um de cada vez. 3, 4 pessoas podem falar ao mesmo tempo? Não. Um tem que parar para que o outro fale. Isso é ordem, isso é educação. Não é isso que você ensina para os seus filhos? Quando alguém está falando, o seu Eli está falando, você espera a sua vez. Porque 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo vai dar confusão, ninguém vai se entender, é falta de educação. Então, meu querido irmão, quando você começa a orar, e todo mundo começa a orar, você nem ouve a sua voz na oração, porque o barulho é tão grande que você nem se escuta, ninguém escuta o que você está orando, ninguém se entende. Mas, quando alguém está orando, você presta atenção no que ele está falando, para ver se você pode dizer amém ou não. Se você não entende o que ele está falando na oração, você não pode dizer amém. Você não pode dizer amém em qualquer coisa. Porque se você não concorda com aquilo que está sendo dito na oração, você não pode dizer amém. Porque amém quer dizer o quê? Assim seja. Então, quando alguém está falando, tem que ser um de cada vez, sucessivamente. E agora veja aí o capítulo 14, que nós estamos lendo, o verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que é falar consigo mesmo? Mentalmente. Pode falar consigo mesmo, mas não fique falando aquilo que as pessoas não entendem. E não tem quem interprete. Porque Deus diz o verso 33 agora. O verso 33. Leia comigo, eu quero ouvir a voz de vocês. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de barulho. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu não gosto da sua igreja porque é muito quieto. É por isso que eu gosto da minha igreja, porque é quieta. Quietude. Porque dentro de uma sala de aula tem que ter silêncio, senão ninguém aprende. Entendem?
Para você ler a Bíblia e entender o que está lendo, tem que haver silêncio. Deus não é Deus de confusão. Estão lendo aí o verso 33? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Vamos buscar o batismo do Espírito Santo? Sim. Vamos buscar de Deus os dons do Espírito Santo? Sim. Mas é o Espírito Santo que vai distribuir conforme Ele quiser. E você vai usar isso para a honra e glória de Deus e para salvar pessoas, para servir a igreja. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É a minha oração. Amém? Deixe-me orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá dons diferentes para servir, para ajudar, para edificar, para salvar, para curar, para socorrer. Querido Pai, derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos sinceros, usa-nos na pregação do Evangelho e, querido Jesus, volte logo nos buscar. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.